Ainda no governo de Washington Luiz, ou seja, o governo de Washington Luiz neste país aconteceu, vamos ver no início do nosso livro, né? Washington Luiz aconteceu, Washington Luiz Pereira de Souza, 5 de 11 de 1926 até 24 de 10 de 1930. Portanto, ele pegou aquela crise de 1929. O ministro da Fazenda nesse período, vamos ver quem era. 1926, 1929. Foram vários, na verdade. Mas entre eles, Aníbal Freire da Fonseca, 21 de 1 de 1925 a 15 de 11 de 1926. E também o infame, né, destruidor da economia brasileira, Getúlio Dornelles Vargas, 15 de 11 de 1926, 17 de 12... Bom, destruidor e construidor também, né? Construtor. Destruidor, construtor, porque em partes ele ajudou, mas também destruiu muito, né? Getúlio Dornelles Vargas, 15 de 11 de 1926 e 17 de 12 de 1928. Além dele, Francisco Chaves de Oliveira Botelho, 17 de 12 de 1928 e 24 de 10 de 1930. Então, nesse período do Washington Luiz, que foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º, 12º presidente do país. Nós tivemos 3 ministros da Fazenda, inclusive o Getúlio Vargas. Beleza? E o do planejamento, quem que era nesse momento aqui? Não havia, né? Que planejamento é só de Celso Furtado para frente. Então, nesse período, vamos continuar o vídeo anterior, né? Onde eu disse que haviam tendências recessivas já na economia brasileira até 1928. A rápida erosão do saldo de balanço de pagamentos no segundo semestre de 1928, ou seja, importava-se muito mais do que se exportava, fez cair imediatamente o ritmo de crescimento. Deixa eu ver como é que está a minha câmera aqui. Fez cair imediatamente o ritmo de crescimento das emissões da Caixa de Estabilização. A reação inicial do Banco do Brasil foi auxiliar prontamente bancos e grandes firmas cuja posição financeira fora ameaçada pelo brusco choque monetário após meses de grande expansão de crédito feito pelo governo. Entretanto, logo surgiram críticas consistindo em que, nas circunstâncias de crescente desequilíbrio externo, as regras do jogo da gerência monetária sobre o padrão ouro aconselhavam medidas contracionistas diametralmente opostas à postura acomodadora então adotada pelo banco. A posição desses defensores da ortodoxia era forçada pelo fato de que o contínuo crescimento da relação entre as reservas de ouro de caixa e o total de circulação monetária desde 1927 havia gerado a convicção de que o Banco do Brasil poderia preparar-se para assumir suas funções de Banco Central a qualquer momento. O banco vinha, de fato, ampliando seus encaixes continuamente com esse objetivo, e os críticos viam a nova atitude como um perigoso desvio dos objetivos maiores do plano de reforma monetária do governo. A luta pela definição da política de crédito do Banco do Brasil decidiu-se em favor da solução ortodoxa e, a partir de setembro de 1928, o banco implementaria drástica redução de empréstimos ao setor privado, então não haveria mais crédito. A mudança da política do Banco do Brasil foi seguida rapidamente pela contração de depósitos dos outros bancos e o estoque nominal de moeda, cujo crescimento já havia caído com a diminuição dos influxos de ouro da Caixa de Estabilização. Estagna, na verdade, né? No último semestre de 1928 e começa a cair em 1929. O redemoinho deflacionário atingiu quase imediatamente os níveis de atividade urbanos, mas o governo federal manteve-se fiel ao novo curso, mesmo consciente de que a nova política ensejava severa recessão. O produto real estagnou aos níveis de 1928 e a produção industrial começou a declinar. As importações, que recuaram-se a taxa de 16% em termos reais ao longo de 1928, começam a cair já no primeiro trimestre de 1929, apesar da reação defasada das importações de bens de capital em relação às flutuações de demanda. Entretanto, o pior ainda estava por vir. Bom, esse pior ainda por vir deixarei para o próximo vídeo. Eu estou construindo uma playlist bem básica, introdutória e até confusa em certo momento, por conta do livro que eu estou utilizando, sobre a história econômica do Brasil. Eu estou usando esse aqui, ó, A Ordem do Progresso, esse livro, que ele é um pouco desorganizado, ele traz muitas informações, mas ele é desorganizado quanto aos tópicos. Esse livro conta a história da economia brasileira a partir do período republicano, né, 1889. Mas se você quer entender a economia brasileira, é importante entender desde os seus primórdios, lá do descobrimento, a partir dos seus ciclos econômicos. Uma possibilidade é essa, né? Ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mateira do início, ciclo do ouro,
esse período aqui republicano está acontecendo diversos ciclos econômicos no Brasil, entre eles o ciclo do café também, ciclo do cacau, o ciclo da borracha também, mas principalmente o ciclo do café. Fico por aqui então, no próximo vídeo continuo a partir desse ponto, né? O que o pior ainda estava por vir nesse cenário do Washington Luiz. Valeu!